Pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Direito de Família Atual. Antes de mais nada, porque o pessoal assiste e esquece de deixar o joinha, por favor, deixa o joinha aqui pro canal que me ajuda bastante, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva, conto aqui com a sua inscrição, tá bom? E vamos agora para o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje, como quase sempre, tem como base uma pergunta que eu recebi a respeito de pensão alimentícia. Gente, assim, eu tenho um primeiro vídeo aqui no canal que eu vou deixar até linkado aqui embaixo para vocês. Foi o primeiro vídeo que eu gravei no canal, acho que já tem uns 4 anos que eu fiz isso. E naquele vídeo eu explico do começo ao fim sobre guarda. É um vídeo longo que tem 19 minutos e nem todo mundo tem paciência para assistir. Mas se vocês assistirem esses vídeos, vocês nunca mais vão ter dúvida, desculpa, modéstia à parte, com relação ao direito de vocês quando vão pedir pensão alimentícia. Então vamos lá. Vou fazer um apanhado aqui bem breve. Se ficar longo, vocês me prometem que vocês vão assistir até o final, tá bom? Eu me dou um pouquinho para vocês e vocês de contrapartida me assistem, ok? Combinado? Beleza. Gente, é assim. Pai e a mãe tiveram filhos, independente de ser casado ou não. A criança nasceu. O pai precisa registrar aquela criança a fim de que ele seja chamado como pai. É assim que funciona juridicamente. Tá bom? Registrou, é o pai, ou então não registrou, mas a mãe entrou na justiça com investigação de paternidade, a ação foi julgada procedente, não importa. A partir do momento que tem a certidão de nascimento com o nome daquele pai, a mãe necessariamente, a fim de regularizar a situação, e é o que eu recomendo desde quando eu comecei esse trabalho aqui no YouTube para vocês, eu recomendo, peça a guarda judicial do seu filho. Por quê? O dia de amanhã a Deus pertence. A gente não sabe o que pode acontecer, tá certo? Então o ideal é que seja pedida a guarda, por todas as razões do mundo. Primeiro, para que você tenha uma certa segurança, né, a fim de que você vai poder criar o seu filho e tudo mais, para dar ao pai o direito de que ele possa conviver com o filho dele e, portanto, ter as visitas dele garantidas, e para que o seu filho tenha direito à percepção da pensão alimentícia, porque eu só posso exigir a pensão alimentícia do pai se for através de uma decisão de um juiz. Eu posso até estar na porta dele batendo, hoje eu peço leite, amanhã eu peço fralda, mas a criança também está com assadura, depois da manhã eu vou e peço pomada. Então, eu tenho uma visão para esse tipo de coisa, até porque, abrindo um parênteses aqui bem rápido com vocês, é o seguinte, eu sou fruto da Procuradoria-Geral do Estado, meu estágio foi lá na área de família com a doutora Madalena Pereira. Então, foi uma brilhante professora, uma pessoa que ensinou demais. E grande parte do que aparecia para a gente lá era esse tipo de situação. Mulheres numa situação financeira difícil, né, que muitas vezes eram tremendamente humilhadas porque iam sendo enroladas pelos pais das crianças e elas demoravam para pedir a pensão alimentícia. E enquanto isso tinha que estar implorando essa lata de leite, essa pomada, essa fralda, sendo que, na verdade, o melhor é pedir a pensão alimentícia a fim de que evite isso. Fechando parênteses. Prosseguindo. Então, pede a pensão, a guarda, pede para o juiz fixar a pensão alimentícia e também o direito de visita. A partir desse momento, o juiz julgou aquela ação de alimentos, ou então deu liminarmente, e determinado o pagamento, aquele valor é devido. Se o pai não pagar, ele vai ser executado, ou sob pena de penhora, ou sob pena de prisão, não importa. Mas existe uma decisão de um juiz de direito dizendo que ele está obrigado a pagar. Então, olha que bacana. Mas ele vai ficar chateado comigo. Azar. Tá certo? Você tem que olhar para o seu filho que não tem voz. Seu filho muitas vezes não sabe falar ainda. Se você não correr atrás dos direitos dele, quem é que vai fazer? O juiz não vai na sua porta perguntar se você precisa de pensão, porque não é assim que a banda toca. Então a gente toma as providências da gente, né? Então agora vamos entrar na pergunta que me mandaram.
O rapaz atualmente está, o pai registrou a criança, mas parece que nunca ligou muito, largou para lá, pagou pensão no decorrer da vida, mas daquele jeito, hoje paga, amanhã não paga, paga quando quer, quando resolve diminui o valor da pensão. E onde está o problema nesse momento? Esse rapaz está com 18 anos, um rapaz, pelo relato da mãe, rapaz esse que ela tem muito orgulho do filho, um rapaz estudioso, trabalhador, assim, ajudando a mãe, não tem nenhum tipo de vício, ou seja, não dá trabalho para a mãe, só que o que acontece? Ele foi convocado para servir o exército. Quer dizer, uma fase ingrata, né? Porque aos 18 anos, geralmente o rapaz está terminando o colegial ou então já terminou. Para quem é mais jovem aqui, o colegial é meio antiga, da minha era, né? Na era aqui de vocês é ensino médio. O rapaz terminando o segundo médio, ou já terminou, não entendi muito bem. Mas o que acontece? Ele está indo servir o exército. Então ele não vai poder trabalhar. E qual a dúvida da mãe? Como que fica essa questão da pensão? Temos duas situações aqui. Se essa pensão que o pai vinha pagando era uma pensão que o juiz determinou, ele continua obrigado a pagar. Ele só vai poder parar de pagar se por acaso um juiz de direito falar que ele não deve mais. Quando que isso acontece? Quando se entra com a exoneração de pensão alimentícia. Está exonerado, não vai mais pagar. Caso contrário, ele tem que continuar pagando. Agora, se a dúvida ele vai frequentar a faculdade, o valor que o pai paga é um valor muito pequeno, o menino vai servir o exército, está com dificuldade para arrumar trabalho e tudo mais, o valor vai ser insuficiente para pagar a faculdade, aí, no caso, ele já é maior de 18 anos, ele tem que entrar com uma ação chamada revisão de pensão alimentícia para aumentar esse valor. Vamos abrir um novo parênteses aqui. Aqui, vamos estabelecer o seguinte, eu costumo dizer para os meus clientes, o seguro morreu de velho. Mais vale um pássaro na mão do que trocentos voando. Nessa faixa etária aqui, nessa situação, pode ser arriscado pedir a revisão. Por quê? Porque não está estudando, tá bom? Então, eu particularmente tomaria cuidado. Conversa aí bem com o seu advogado para ele analisar, ver se é caso de revisão, tá? Fechando parênteses. Voltando ao assunto do pai. Se o pai está obrigado, por força de uma decisão judicial, ele vai continuar pagando. Para ele parar de pagar, ele tem que entrar na justiça com uma ação chamada ação de exoneração de pensão alimentícia, tá bom? Se o juiz desobrigar, ele não paga mais. Mas digamos que o pai só vinha dando uma ajuda esses anos todos, né? Que é o que me parece. O pai tá com essa graça toda aí, hoje paga, amanhã não paga, diminui, não paga. Tá me parecendo que não tem ordem judicial no meio do caminho. Se não tiver ordem judicial, mesmo o rapaz estando com 18 anos, ele pode pedir a pensão alimentícia. Vai conseguir? Não sei. Aí já é um outro capítulo. Aí a gente vira a folha do caderno. Por quê? Já tem 18 anos, já cessou o poder familiar do pai com relação aos filhos, que é durante esse período que ele é obrigado. Após esse período, só se estiver estudando, se for incapaz, ou então, mesmo sendo maior e capaz, se ele provar que ele precisa para a subsistência dele. Tá bom? Então se for esse caso, como é que faz? Nunca pagou e agora o filho resolveu que precisa, até porque o pai tem condições. Ele pode entrar agora sim com pedido de pensão alimentícia, como poderia ter entrado quando era pequeno. A única diferença é que, nesse momento, ele vai ter que convencer o juiz que ele precisa. Se o juiz vai concordar ou não, aí, gente, realmente eu não tenho como garantir para vocês. Tá bom? Mas eu achei interessante a pergunta e achei interessante perguntar para vocês pelo seguinte: geralmente esse tipo de situação, com o tipo de redação da pergunta que a pessoa mandou, dá a entender que houve abandono afetivo, que o pai nunca ligou para essa criança, que a criança cresceu assim com desgosto, com aquela tristeza por não ter tido a oportunidade de conviver com o pai. E muitas vezes a pessoa acha que esse é o momento de ir para a desforra. Não é assim que funciona, gente. Se o meu problema é com relação ao abandono afetivo, que o pai não ligou, é outro processo. Com relação à pensão alimentícia, o olhar é esse. Eu tenho que provar que eu preciso, se eu sou maior de 18 anos e eu sou capaz, tá certo? E eu sou capaz, e detalhe, eu não estiver estudando, ok? Muito bem.
Espero que vocês tenham entendido. Gente, geralmente eu deixo a indicação de alguns vídeos aqui para vocês, de outras oportunidades em que eu gravei, mas tem muitas perguntas que vocês mandam, ou mesmo muitas dúvidas que vocês têm, que seria muito interessante se vocês visitassem as playlists aqui do canal, que tá tudo separadinho. Pensão alimentícia, guarda, visitas, tem um monte de coisa bacana que eu comentei numa outra oportunidade. Às vezes assunto que eu repito agora, mas com uma nova roupagem, com uma outra abordagem, e que seria interessante vocês assistirem, porque vocês vão ver que vai sanar muitas dúvidas de vocês e muitas vezes tirar vocês dessa situação de cegueira que vocês estão, tá bom? Porque muitas vezes as pessoas sofrem porque elas não conhecem o direito delas. E é uma pena, tá bom? E esse trabalho que a gente faz aqui no canal é justamente para levar conhecimento para vocês, levar informação da maneira que eu entendo que é correta de acordo com a lei, tá? Porque aqui eu não fico inventando moda não, tá bom? Muito bem. Gente, não saia do vídeo sem deixar a curtida de vocês. Se inscrevam no canal. Obrigado por aqueles que estão aqui firmemente me acompanhando, tendo a paciência de me ouvir até o final. E eu encontro com vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.